Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa tarde. Nós celebramos a nossa Eucaristia hoje, lembrando António Dias Oliveira e também Carlos Valente. E desejamos a todos aqueles que nos seguem via internet e vós uma boa tarde nesta festa de São Camilo de Lelis. São Camilo nasceu em 1550, no século XVI. Era filho de pai militar. Também pensou seguir a carreira militar, mas não pôde prosseguir a carreira militar porque teve um tumor numa perna, num pé. E andou de hospital em hospital, porque a medicina naquela altura não era como era hoje. Entrou em desespero nos vícios, do vício do jogo, os vícios daquela altura, o vício do álcool, e foi uma vida desregrada por completo, até que foi cair num hospital dos irmãos franciscanos capuchinhos. E portanto, mais ou menos aos 25 anos converteu-se e começou a dedicar-se aos pobres, o mesmo doente, com aquela chaga sempre no pé, e foi um grande homem. Estudou, fez estudos, ordenou-se sacerdote, e vendo como os peregrinos eram recebidos em Roma, porque Roma, ainda nos dias de hoje, em Roma há um ditado que diz: em Roma ser romano. A cidade de Roma tem um lema que é: todos os que chegam a Roma são romanos, desde que se portem bem. Portanto, são todos acolhidos. Mas, às vezes, os pobres, os mais fracos, os doentes, nem sempre é assim. E São Camilo dedicou-se a esses peregrinos, a acolhê-los e a amá-los. Nós podemos refletir sobre a vida de São Camilo, que a santidade não se nasce santo. Ninguém nasce santo. Nem a santidade se compra nos pozinhos nas farmácias. E também não é santo quem quer. É preciso lutar, é preciso fazer esforço. Agora a santidade é aberta a todos. Drogados, alcoólicos, viciados em jogo, e São Camilo é um modelo é uma referência dessas para os nossos dias. Por isso é que nós o celebramos e recordamos com carinho e afeto. E neste sentido tomemos consciência dos nossos pecados e pensemos se já chegou a nossa hora da nossa conversão, se já chegamos ao momento de nos convertermos. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías.
No tempo em que Acás, filho de Joatão, filho de Osias, era rei de Judá, Razone, rei dos arameus, e Pecá, filho de Romélia, rei de Israel, marcharam contra Jerusalém para atacarem, mas não puderam conquistá-la. Quando chegou a notícia à casa de David de que os arameus tinham acampado em Efraim, o coração do rei e do povo estremeceu, como se agitam as árvores da floresta batidas pelo vento. O Senhor disse então a Isaías: vai ao encontro de Acás com teu filho Seare Jasub, no extremo do aqueduto da piscina superior, que fica na estrada do campo de Pisoeiro, e diz-lhe: tem cuidado, mas não temas, não desanimes, nem te assustes, à vista desses dois tições fumegantes da fúria de Razone, rei dos arameus e do filho de Romélia. Os arameus, com Efraim e o filho de Romélia, decidiram fazer-te mal e disseram: marchemos contra Judá para o intimidar. Vamos invadi-lo para que se renda, e estabeleceremos nele como rei o filho de Tabiel. Assim fala o Senhor Deus: isto não acontecerá, isto não se realizará. A capital dos arameus é Damasco, e o chefe de Damasco é Razone. A capital de Efraim é Samaria, e o chefe de Samaria é o filho de Romélia. Mas dentro de 65 anos, Efraim será arrastado e deixará de ser um povo. Contudo, se não tiverdes fé, não podereis sobreviver. Palavra do Senhor. Refrão: guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Grande é o Senhor e digno de louvor na cidade do nosso Deus. A sua montanha sagrada é a mais bela das montanhas, a alegria de toda a terra. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. O monte Sião, no extremo norte, é a cidade do grande rei. Deus se mostrou em seus palácios um baluarte seguro. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Os reis aliaram-se e avançaram todos juntos. Mal a avistaram, tomaram-se de pânico e, perturbados, puseram-se em fuga. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. Ali se apoderou deles o pavor, angústia como a da mulher que dá à luz, como quando o vento leste despedaça as naus de Tarsis. Guardai para sempre, Senhor, a vossa morada. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, começou Jesus a censurar duramente as cidades em que se tinha realizado a maior parte dos seus milagres, por não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidónia se tivessem realizado
os milagres que em vós se realizaram, há muito teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e cobrindo-se de cinza. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para Tiro e Sidónia do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás exaltado até ao céu? Até ao inferno é que descerás. Porque se em Sodoma se tivessem realizado os milagres que em ti se realizaram, ela teria permanecido até hoje. Mas eu vos digo que no dia do juízo haverá mais tolerância para a terra de Sodoma do que para ti. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, hoje na festa de São Camilo de Lelis, italiano, o padroeiro daqueles que sofrem de vícios e o protetor de todas as pessoas que caem nessa fraqueza, nós somos chamados a meditar no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. E, no fundo, nós podemos dirigir a nossa reflexão no sentido que nos parecer ou que devemos. Mas o Senhor, no fundo, ao usar estes termos para estas duas cidades, chama-nos a atenção da nossa indiferença. Nós já vimos muito, já conhecemos muito, e às vezes nada nos espanta. Às vezes até dizemos, já nada para mim, nada me espanta. Já vi tudo, não vimos nada. E o Senhor diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Assim começou o duro sermão do Senhor Jesus Cristo para aqueles que não o aceitaram, nem mesmo diante de tantos prodígios realizados. As cidades de Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram comparadas a Tiro, Sidónia e Gomorra, que eram símbolo no tempo de Jesus de cidades pervertidas, onde reinava o pecado. E por terem recusado a palavra viva de Deus, aquela geração terá um julgamento no dia do juízo final mais duro que haverá para as cidades pagãs às quais foram comparadas. Recusaram porque queriam um Cristo que fosse conforme o que haviam imaginado. Um seria de acordo com as suas leis, que os atendesse segundo os seus pedidos, que fizesse as suas vontadinhas, que fizesse muitos milagres. Um Cristo que não incomodaria a sua maneira de viver, a sua vida de conduta moral, o seu proceder, que não os alertasse para o seu modo de vida. Não queria um Cristo que pregasse o arrependimento, nem um que pregasse um reino que não fosse deste mundo. Queriam a restauração de Israel ao modo deles, para serem dominadores do mundo, e que Deus os deixasse em paz e tomando conta da sua terra. Queriam, e até hoje muitos querem, o que desejam em seu íntimo, um Deus conforme as suas necessidades. No fundo, não querem Deus, querem o anticristo, querem o demónio. E foi disto que falou Jesus. Hoje Cristo repreende as duas cidades da Galileia, Corazim e Betsaida, pela sua rudeza e incredulidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sodoma tivessem feito os milagres que se fizeram em vocês, teriam-se convertido. Mas não tiveram essa oportunidade de ver. Jesus mesmo dá depoimento em favor das cidades pagãs, Tiro e Sodoma. Estas teriam feito penitência com grande humildade e teriam experimentado as maravilhas do poder divino.
Nós sabemos por experiência que ninguém é feliz recebendo uma repreensão. Ninguém nosso gosta de ser repreendido. No entanto, deve ser especialmente doloroso ser repreendido por Cristo. Ele que nos ama com um coração infinitamente misericordioso. Simplesmente não há desculpa, não há imunidade quando se é repreendido pela própria verdade. Recebamos então com humildade a responsabilidade de cada dia o chamado de Deus à conversão. E tu que não estás com os pés e as mãos lançadas na política, também podes ser sujeito à censura do Mestre, por causa da tua indiferença. E por isso também poderás ser excluído do reino de Deus. Hoje, olhando para isto, veio uma notícia que é muito triste para nós católicos. Vós sabeis que as imagens de Nossa Senhora às portas das igrejas, as estátuas têm sido vandalizadas. E parece que o Presidente dos Estados Unidos veio dizer que ia castigar. E há um grupo de católicos chamados progressistas vieram repreender o Trump. Não estão de acordo com o Trump. E nós interrogamos-nos se isto não é Corazim, se não é as cidades a que Jesus repreende. Nós temos na nossa cabeça coisinhas, ideologias, estamos apegados a um reino no mundo desta maneira, daquela maneira, e às vezes não ouvimos as palavras de Jesus Cristo. E se esta notícia for verdadeira, sejam católicos, progressistas ou conservadores, isso não importa. O que importa é a verdade. Aquelas estátuas foram feitas com o dinheiro, com o sacrifício de muitos cristãos ao longo dos tempos. E ainda não vimos nenhuma obra de quem vai sujar aquelas estátuas, ou vai destruir aquelas estátuas, que nos honre, que nos deem alegria. Nós somos chamados a preservar aquilo que os nossos antepassados deixaram. E é triste que grupos de católicos, ditos de católicos, com a capa de católicos, até vós sabeis que em Portugal há uns partidos, agora voltando para Portugal, um senhor de um partido que é contra a Igreja vem dizer que é católico e que defende a eutanásia. É católico e defende a eutanásia. E nós perguntamos-nos se as repreensões de Jesus não têm sentido. Mas esta capa, vestir esta capa, eu sou católico e defendo isto. Pode ser católico, mas o que é isso? O princípio da vida, o amor à vida, o respeito pelo outro, a evolução que nós tivemos na nossa humanidade, o código deontológico dos médicos, para onde é que se deita isso tudo? Mas como é que é? Tu e eu não podemos ser mornos, indiferentes com o poder de Deus. Temos que sair da lama, levantar a cabeça, do barro que suja a nossa alma. Não podemos deixar-nos mergulhados em mundanismos que não levam a lado nenhum. Não podemos ser sim, temos que ser sim, sim, não, não. Não podemos ser talvez. Não podemos fazer sorrisos falsos. Não podemos fingir que está tudo certo, que tudo é bom. Não podemos. É o que diz o Evangelho de hoje. Tu e eu podemos ser a Betsaida de hoje, quando nos mantemos indiferentes ante o sofrimento, a depravação dos nossos ambientes. Nós devemos destruir a cabeça dos nossos jovens. E não dizemos nem ai. Não dizemos nada. Por causa do politicamente correto. Deus está falando e conversando conosco e nós fora de nós mesmos ou longe dos pensamentos dele. Nós estamos no nosso mundinho. Ou no mundinho que alguém criou na nossa cabeça.
E às vezes dentro da própria igreja ou na celebração litúrgica, somos indiferentes quando sabemos da necessidade dos irmãos, sabemos daquilo que o Senhor diz, o radicalismo, e somos indiferentes, fazemos que não vemos, como estas duas cidades. Somos indiferentes quando achamos que Jesus irá tardar em voltar e que teremos muito tempo para desfrutar os prazeres da vida. Ainda só tenho 20, só tenho 30, só tenho 50 anos, ainda falta muito, ainda tenho muito tempo para me converter. Somos Sodoma e Gomorra. Somos indiferentes quando conhecemos a palavra de Deus, sabemos o que é do seu agrado e o que não é, conhecemos as profecias e renegamos tudo isso para terceiro plano, porque não queremos ficar mal na fotografia com o mundo de hoje. É disto que fala o Evangelho. A nossa indiferença com Jesus poderá nos custar o preço de Corazim e de Cafarnaum, ou o preço das virgens loucas que não levaram azeite à espera do noivo. O preço de deixados para trás. Quantos não vêm para Jesus por causa dos problemas com os filhos, com os pais, muitas vezes é a perda trágica de um parente que nos faz sair do nosso mundinho, uma doença como São Camilo, que nós hoje celebramos. Aproveitemos. Às vezes há pequenas bufetadas que o Senhor nos dá para nos acordar. O São Camilo, que nós hoje celebramos, fala-nos disto, a vida dele. Muitas vezes estamos presos a conceitos de religiões, a culturas, ideias, traumas antigos, conceitos e preconceitos. E então Jesus, dirigindo-se a nós, diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, converte para Deus e terás a vida eterna. Pai, que eu seja movido à conversão e à penitência pelo testemunho de Jesus, o qual me atrai para ti. A exemplo de São Camilo de Lelis, nós vemos hoje tanta juventude a perder-se. Vemos, e esta pandemia faz-nos refletir, se isto for verdade, de católicos ditos progressistas, que isto é engraçado, tem piada. Os católicos progressistas concordam com tudo do mundo, com tudo, com toda a podridão, concordam com tudo. E a gente, que os anos vão passando e a gente vai se interrogando: isto é de Cristo ou isto é do demónio? Isto, tu concordares com isto tudo, de que lado é que tu estás? E a liturgia de hoje, o Evangelho de hoje e a festa de São Camilo Lelis, que deu o salto, mas foi livre para dar o salto, ninguém é obrigado. Deus não vai partir a perna a ninguém para que não salte o muro. Pode saltar o muro à vontade. É a tua decisão, mas a queda do outro lado é que tens que preparar a queda, porque o Senhor aconselha-te a não saltar o muro, a não dar o salto. Tu és livre, tu saltas o muro, assumes as consequências de saltar o muro. Ai, Deus devia-me amparar. Com que motivos é que tu iniciaste o salto do muro? Com que motivos, ou quais foram os teus pensamentos? Quais foram as tuas ideias? Que o Senhor nos ajude a pensar e a refletir, e sobretudo que a vida deste santo, São Camilo de Lelis, nos ilumine um pouco e reflitamos sobre a santidade. No nosso mundo tem-se medo dos santos e às vezes ridiculariza-se a santidade, e também há motivos para ridicularizar a santidade, porque há outras propostas. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.
Abençoai, Senhor, o vosso povo, Abençoai, Senhor, o vosso povo, para que a Igreja, fundada por Jesus Cristo, continue a realizar sinais e prodígios em favor dos homens e a pedir ao Pai mais trabalhadores para a sua seara. Oremos. abençoai, Senhor, o vosso povo, Para que os ministros dos governos sintam a obrigação de ir às cidades, vilas e aldeias dos seus países, conhecer os problemas dos cidadãos e socorrer os mais pobres. Oremos. Para que a fé comum no Deus único e verdadeiro leve os cristãos e os judeus do nosso tempo a rejeitarem os falsos ídolos do mundo pagão. Oremos. Para que os países da Europa de hoje não vivam como se Deus não existisse, nem se fechem à busca da verdade. Oremos. Para que em cada comunidade paroquial todos sejam assíduos a visitar os que mais sofrem e a levantar o ânimo dos abatidos. Oremos. Ó Deus, bom, santo e justo, ouve com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós não precisais dos nossos louvores e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênção, nada aumentando à vossa infinita grandeza, alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças,
deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michel Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos António Dias Oliveira e Carlos Valente, que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então desejo a todos boa noite, e também para quem está em casa, boa noite. Eu não sei se houve uma paragem de internet, mas deve ter havido, e houve uma quebra. Se não houve, melhor, mas penso que sim, que houve uma quebra de internet e deixou de estar a transmitir. Mas seja como for, desejo a todos boa noite e sobretudo que o exemplo de São Camilo Lelis nos anime e nos dê motivos para lutarmos, seja qual for o motivo do nosso sofrimento. O Senhor não nos ampara. Tu podes ou não seguir o caminho do Senhor. És livre. Então, boa noite. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.